Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Então, meus irmãos do Seminário de Fátima, segundo ano de Teologia, de Moral Fundamental 1. Infelizmente, nós teremos que continuar as nossas aulas à distância. O método que eu vou fazer é muito simples. Envio uma parte das aulas gravadas e depois deixamos trabalhos e vamos ver como que a coisa vai andando para que a gente possa trabalhar juntos, né? Se possível depois, também algum encontro online, um fórum, nós vamos trabalhando, tá bom? Olha, nós vamos continuar com o livro do Padre Pinkers, que todos vocês já têm. Não se esqueça também, se você não tem ainda com você, buscá-lo no seminário, não sei, também o livro do Padre, do Teologia do Miguel, Aurélio, né? Aurélio Fernandes. E a gente vai trabalhando. De todas as formas, o canal é aberto, tá bom? E eu vou começar relendo algumas coisas do 5º capítulo, que nós já vimos uma parte, que é sobre a questão da moral cristã depois do Concílio Vaticano II. Vou elencar algumas coisas, porque nós já tínhamos lido praticamente metade deste capítulo. Lembrem-se que nós havíamos estudado a história da teologia moral. Estudamos a introdução à teologia moral e antes de entrar nos temas, fizemos um pouco de história para podermos aprofundar melhor as questões da teologia moral. E assim diz o autor, o Padre Pinkers, o período pós-conciliar causou muita turbulência e questionamento acerca das doutrinas tradicionais num grande número de áreas, especialmente na moral. Essa contestação trouxe à baila uma questão fundamental. Qual é a contribuição da fé e do cristianismo para a moral? Dito de outra maneira, existe uma moral especificamente cristã? Então, essa pergunta, existe uma moral cristã específica, ou seja, oriunda da fé cristã? No passado, tal questão parecia insólita, se não escandalosa, porque o ensino moral católico parecia ser, mesmo aos olhos dos não crentes, a parte mais sólida e educacionalmente útil dos ensinamentos da Igreja. Além disso, as pessoas em geral
não davam muito crédito às morais seculares baseadas na razão pura. O Deus da revelação e a autoridade da Igreja pareciam ser necessários a qualquer esforço de dar fundamentos firmes às regras da vida moral. O Concílio Vaticano II introduziu mudanças importantes neste âmbito. Primeiro, deu aos católicos novo acesso amplo e incondicionado à Escritura, à liturgia e às tradições espiritual e patrística da Igreja. Favoreceu, assim, uma renovação nas dimensões cristãs do ensinamento moral ao encorajar o estudo de fontes tão ricas. É dessa perspectiva que tentaremos mostrar como a fé oferece uma resposta específica para as grandes questões morais. Por outro lado, o concílio renovou a atitude da Igreja perante o mundo moderno, fomentando o que ficou conhecido como abertura para o mundo, e o fez reconhecendo os valores humanos presentes em todas as esferas: ciência, filosofia, política, sociedade. Num esforço de travar um verdadeiro diálogo de perspectivas, de mudança de perspectiva entre os moralistas, que passaram da sua disciplina, particularmente as relações entre os homens e as ciências, que o estudam como a psicologia e a sociologia. Sem dúvida, isso enriqueceu a reflexão ética da Igreja e ampliou a sua perspectiva. No entanto, é necessário adentrar nestas reflexões com discernimento e não abandonar as sólidas instituições oferecidas pela doutrina cristã. Além disso, para evitar desentendimentos e confusões, deve-se delinear cuidadosamente os domínios e os métodos próprios de cada ciência. O desenvolvimento da ciência e na tecnologia também suscitaram novas questões. Eles alteraram o ambiente humano, mudaram estilos de vida, modificaram práticas consuetudinárias e demandaram mudanças particularmente dedicadas na legislação civil das nossas sociedades, que se tornaram pluralistas. Fez-se urgente formular uma resposta cristã a problemas concretos, como a contracepção, o divórcio, o aborto, a eutanásia, a homossexualidade, a poluição ambiental e, mais recentemente, a AIDS. Ele fala recentemente a AIDS porque o livro é dos anos 90. Acho que a AIDS se torna um fenômeno conhecido a partir de 85, 86. Mas hoje as questões ambientais, a bioética, a manipulação genética e todas as coisas mais é um problema a ser tratado pela ciência moral. Desculpa, gente, eu estou gravando essa aula para vocês no sábado, antes da Semana Santa, do Domingo de Ramos. E aqui estou com um pouco com asma, mas a gente vou gravar um pouco antes, para que vocês, quando chegarem no dia 22, tenham pelo menos um pouco de elementos registrados para poder estudar. Nós lemos aquele dia juntos, mas eu quero ler de novo. Então, claro que a Igreja se abre também
ao conhecimento das outras ciências. Mas não se esqueçam que não só na ideia do autor, mas aqui também, que deve ser claro, que a abertura foi de modo incondicionado no conhecimento da Escritura, Dei Verbum, a liturgia, Sacrosanto Concílio, a tradição espiritual e patrística da Igreja, voltar a ler os padres no original, procurar voltar às fontes mais límpidas para que a gente pudesse compreender melhor a Igreja, o ser Igreja e a sua missão no mundo. Lembrem-se da Lumen Gentium, que fala da Igreja, que a Igreja é quase como um sacramento de Deus Pai em Cristo no amor. Muito interessante. E aí vamos. Sempre o velho Optatum Tossius número 16 do Concílio Ensino da Moral. Ponha-se especial cuidado em aperfeiçoar a teologia moral, cuja exposição científica, mais alimentada pela Sagrada Escritura, deve revelar a grandeza da vocação dos fiéis em Cristo e a sua obrigação de dar frutos na caridade para a vida do mundo. Depois, temos aquele documento sobre a formação dos futuros sacerdotes da Congregação para a Educação Católica, no dia 22 de fevereiro de 76. E aqui diz algo que vamos reler, né? Você, se está acompanhando comigo, muitos alunos meus da FATEL e também do ISB estão gostando muito de eu dar a aula com um livro que nós temos adotado ou com um texto que nós já tínhamos preparado e dizendo a página que está, porque você já estuda nesse momento, não só escuta, vê, mas também faz um recordatório e ou faz um esquema, escreve alguma coisa. A teologia moral, diz o documento, exibiu algumas vezes no passado alguma estreiteza de foco e lacunas na sua perspectiva. E isso ocorreu em grande parte de um certo legalismo e individualismo, bem como pelo afastamento com relação às fontes da revelação. Lembram-se as fontes da revelação? Sagrada Escritura, tradição, o magistério da Igreja sanciona, corrige, acompanha, ensina, né? Renova modo de apresentar, produto do que? Da teologia acadêmica, da vida do povo. Temos como princípio sempre que primeiro a Igreja celebrou o mistério e depois escreveu, sintetizou, formulou sobre o mistério. Mas, quando se afasta dessas fontes, por exemplo, vocês vejam como foi importante aquele nosso trabalho de estudar com maior profundidade o Sermão da Montanha, não vendo o processo de continuidade e descontinuidade entre a tradição judaica em relação à cristã, e nós vimos como que é puro, belo, uma novidade que foi sendo esquecida, né? Para superar tudo isso, faz-se necessário clarificar o status epistemológico da teologia moral. É necessário, portanto, determinar como construir a teologia moral num contato próximo com a Sagrada Escritura, com a tradição recebida na fé e interpretada pelo magistério e em referência à lei natural, conhecida pela razão. Sobre essas bases, é possível uma renovação da teologia moral, que leve em conta as suas aplicações espirituais, pastorais e políticas. Para tanto, é necessário, sobretudo,
ter uma atenção viva ao elo entre a teologia moral e a dogmática. Nesse ponto, faríamos bem em retomar a perspectiva de São Tomás de Aquino, que, como outros grandes mestres, nunca separou a moral da teologia dogmática. Isso nós já estudamos também na história da teologia moral na Idade Média, lembram-se, não? A estrutura da Suma, ao contrário, ele as colocou dentro do plano unitário da teologia sistemática, vendo-os como estudo dos processos pelos quais a pessoa humana, criada à semelhança de Deus e redimida pela graça de Cristo, tende a sua plena realização de acordo com as exigências do seu chamado divino, do contexto da economia da salvação realizada historicamente na Igreja. Então, esse foi a primeira parte dessa nossa aula. Já foram-se 16 minutos, tá? O tempo voa. E aí nas vista a pergunta: uma vez que a moral cristã, como apresentada nos manuais de teologia, é constituída na maior parte por uma série de mandamentos, normas que em princípio são acessíveis à razão humana, qual é a contribuição específica da revelação divina a ela? Se, por exemplo, pela razão, eu posso criar critérios no meu agir, no meu ser ético. E por isso que o autor pergunta na página 63, existe uma moral cristã? E aí ele diz uma resposta que foi aurida como possibilidade pelo teólogo Joseph Fuchs, no seu livro Existe uma Moral Cristã, traduzida para o Brasil nas edições paulinas em 72. Uma obra que tem o mérito de ter em conta todos os dados do problema. Segundo esse autor, devem-se distinguir dois níveis ou partes da moral católica. Em primeiro lugar, a moral católica ensina atitudes gerais que envolvem toda a pessoa, como a fé, o amor, a imitação de Cristo e a aceitação da salvação. Empregando uma linguagem técnica que evoca Aristóteles e Kant, Fuchs chama este nível de nível transcendental. A Escritura exprime sobre essas atitudes com grande frequência e claridade. Claramente, neste nível, o ensino moral da Igreja é especificamente cristão. Então, o que é transcendental aqui? A fé, o amor, a esperança, a imitação de Cristo, a aceitação da salvação. Depois ele fala, mas a teologia moral católica também leva em conta as ações que dizem respeito a áreas limitadas, como a justiça, a castidade, o casamento, a vida social, a temperança, os atos concretos e os casos de consciência podem enquadrar-se em diferentes categorias, cujo julgamento é primariamente uma questão racional, porque as diretivas bíblicas nessas áreas são mais raras e menos claras. Esse nível é chamado de nível categórico. Fuchs argumenta, que quando se considera a ética cristã a partir desta perspectiva, vendo-a como ensinamento que propõe valores humanos universais,
então ela é essencialmente uma ética humanística e não especificamente cristã, embora o contexto que a circunda seja cristão. De acordo com esse modo de pensar, a nossa resposta à questão tem, portanto, nuances. Existe uma moral cristã. Quando se considera a moral católica da perspectiva das atitudes transcendentais gerais, a resposta é positiva. Mas, por outro lado, sobre a perspectiva do comportamento categórico, a resposta é negativa. A moral cristã, do ponto de vista do seu conteúdo material, é apenas uma ética humana. Então vamos ver as questões transcendentais, que é próprio da doutrina cristã, como por exemplo a aceitação da salvação, faz parte da moral católica cristã. Outras coisas, muito embora sejam tratadas, são as coisas categóricas. Por exemplo, aqui, o casamento, a vida social, ser temperante, etc., é uma ética humanística, talvez encampada pela moral cristã. Como diz Pinkers aqui, é importante nós termos essa visão. Olha só, essa solução habilidosa tem vantagens e inconvenientes. Na linha do humanismo renascentista, que influenciou profundamente o ensinamento católico, essa resposta enfatiza a dimensão humana e o alcance universal da moral, uma característica particularmente apreciada no mundo de hoje, em que povos e civilizações estão entrando em contato como jamais antes. Ela faz aparecer na moral católica o denominador comum da razão e das normas para abordar os casos de consciência, assim como os novos problemas com os quais nos confrontamos, tanto no nível individual como no legislativo. Ainda assim, a distinção que essa resposta propõe tem o defeito de fomentar uma separação entre a dimensão humana e cristã do seio da moral. Me parece que essa postura do teólogo Fuchs, ela separa para tentar explicar, mas ao separar, cria uma dicotomia que não dá para depois juntar. Me parece que todo o agir do cristão e do ser humano tem uma dimensão cristã, porque já diz o Papa João Paulo II, repete na Redemptoris Hominis, só quem explica ao homem quem ele é o próprio homem Jesus Cristo. E que como dizia o Viktor Frankl, o grande pai da logoterapia, a presença ignorada de Deus no homem, e que a moral cristã, o Sermão da Montanha, que plenifica o decálogo e a lei natural, é a plenitude do agir humano. Isso que nós estamos vivendo nessa Semana Santa, que não é nada mais que a explosão do amor de um Deus encarnado que se faz homem para morrer por nós. Assim, a moral cristã traz algo de novo, que é a superabundância da graça de viver, de ser imagem de Deus. Eu sempre digo, nós somos imagem de Deus. Imagem e semelhança, Orígenes trabalhou muito isso, né? Imagem porque fomos criados à imagem de Deus. Se a análise da imagem e semelhança de Deus nos permite nós, enquanto criaturas, sermos dotados
categorias filosóficas nos explicam: inteligência, vontade, liberdade, capacidade de amar. Eu incluo moralidade, religiosidade, de se ligar novamente ao Deus da sua realidade. Mas o homem é semelhança de Deus, que no próprio seu ser e agir enquanto esse ser, coadunando a graça, a lei, a norma, ele vive mais conformado ao projeto original de Deus. Aí vocês vão falar: ah, mas padre, e quem não vai na igreja não é batizado? Nós não sabemos como a graça age invisivelmente nos corações. Não se trata de naturalizar a graça, mas basta dizer que Deus age além do modo ordinário. Deus age na vida de cada pessoa. Até aqui chegamos, porque depois o mistério de Deus com cada pessoa. Mas sim, aqui nos importa que a moral católica, não o moralismo dos manuais antigos, como foi dito, apresenta algo máximo. Vou dar um exemplo. Nós estamos vivendo tempos difíceis com essa pandemia, não é mesmo? E nós vemos a solidariedade das pessoas. Para nós cristãos, quando fazemos por amor, nós não fazemos apenas um ato de solidariedade que vem de sólido, de ver o outro como sendo da nossa mesma matéria. Ele tem estômago, precisa comer. Ele não tem trabalho, precisa de ajuda para sobreviver. Sobrenaturalmente, eu posso dizer sim, ele precisa comer e trabalhar. Não porque ele é similar a mim, solidamente somos da mesma matéria, somos a mesma coisa, somos pessoas humanas, resgatadas pelo sangue de Cristo, temos um valor incalculável e por isso recebe todo o meu amor, todo o meu cuidado e toda a minha ajuda, até financeira. Seria uma nova forma de sintetizar essa realidade. Fide et ratio, né? Fé e razão. Bom, depois nós vamos continuar aqui de pontos que nós ainda não tínhamos tratado, né? Só para fechar. O problema da relação entre as dimensões cristãs e humanas da moral católica tornou-se mais pronunciado por conta da abertura ao mundo e ao pensamento moderno, tal como levada à prática do pós-concílio. Destacaremos 2 pontos nesse tema particularmente importantes para a moral. A distinção radical feita por Kant entre as morais heteronomas, que põem a fonte na lei numa vontade exterior ao homem, e as autônomas, que fazem o imperativo da lei aflorar da própria razão humana, espalhou entre os moralistas católicos, notadamente os germânicos, os alemães, o que deu margem a uma demanda crescente pela autonomia da moral, pela separação entre moral e o cristianismo. Mais precisamente, essa demanda concentrou-se no período em que seguiu a publicação da Humanae Vitae, na questão da legitimidade das intervenções do magistério e da sua autoridade no domínio da moral. Conscientes da sua missão de transmitir e resguardar a mensagem do Evangelho no campo da fé e da moral, o magistério da Igreja reclamou para si o poder de pronunciar-se com autoridade, não apenas sobre o conteúdo da revelação cristã, mas também sobre questões morais que estivessem arraigadas na lei natural e assim fossem pertencentes ao campo da razão.
essa reivindicação fundou-se na conexão próxima e necessária entre a mensagem do Evangelho e os princípios da lei natural. Também se baseia no reconhecimento de que a razão humana é frequentemente obscurecida tanto pela fraqueza como pelo pecado, de modo que precisa ser reforçada. De fato, a lei natural, como expressa nos 10 Mandamentos, sempre foi uma das principais bases do ensinamento da moral da Igreja. Noutras palavras, a Igreja não crê que possa negligenciar nada que seja humano, nada que assegure a dignidade da pessoa humana. O Papa Paulo VI chegou a afirmar que a Igreja é perita em humanidade. O debate é importante, ao mesmo tempo concreto e geral. Vemos nele o crescimento da separação que criticamos entre o transcendental e o categórico. Lembra que fez o padre Fux ali na sua tentativa, não? É possível, em nome de autonomia da moral, negar à Igreja e ao seu magistério o direito de intervir com autoridade especial nas discussões sobre os problemas éticos contemporâneos? Trata-se de uma proposta inadmissível, embora se possa, em teoria e abstrato, separar a ordem da fé da ordem da razão, da graça e do humano. A ação as reúne no concreto da sua realização e da sua experiência. O agir humano é existencialmente totalizante. E ele conclui: vemos, portanto, que a afirmação de que não existe uma moral especificamente cristã tem implicações precisas, se a demanda pela autonomia da moral leva-nos a restringir apenas a razão à tarefa de resolver problemas morais. A Igreja e a própria fé não teriam muito o que fazer. Ambas não representariam senão a opinião dentre outras, sempre vista com suspeitas e ainda como autoritárias. O ambiente cristão da cultura faria pouca diferença para mudar essa realidade. Então está aqui o primeiro ponto de análise. Estamos aqui enredados na questão da moral cristã no Vaticano II, com essa suposta ou efetiva reclamação da parte da ciência moral, dizendo que ela é autônoma, que as questões de fé não implicam necessariamente nos costumes e etc. e tal. Mas vamos ver. E ele cita o exemplo de aquilo que já falava. Como se pode falar de questões que pertencem à lei natural, à ética natural do comportamento do homem, da base da verdade que ele adquire pelo próprio uso da razão, o princípio faça o bem, evite o mal, e etc, etc, etc e tal? Pois bem, é um vasto campo de argumentação. Mas vamos por partes, né? Nós não temos medo de demorar para poder entender melhor. E antes de finalizar essa primeira aula, depois digo que deixarei uma tarefa para vocês. O primeiro tópico dessas questões sobre definir se existe uma moral católica ou a moral é autônoma da doutrina católica em conceitos humanos modernos, porque nós poderíamos ver em outra época da humanidade, no tempo da Suma de São Tomás, e depois do esquecimento da Suma, em alguns manuais, a importância da dogmática.
dos tratados, o Deus que cria o mundo para o homem, cria o homem, a mulher, redime com a sua graça, salva, envia o Espírito Santo, o homem que cai é levantado, a graça e o modo de agir vem da graça, e além da virtude, tem o dom do Espírito Santo que nos possibilita, dá essa dinâmica de sermos imagem, não, mais que isso, sermos semelhantes a Deus, que Deus é amor. Bom, nós estamos em outros tempos e temos que tratar desses problemas. Não podemos ficar no passado, né? Porque o passado não poderá, além de nos iluminará para vivermos o presente. Mas temos questões muito importantes de hoje que talvez o passado nos ajude. Vamos ver. Este vasto debate teve mais uma consequência. Uma vez que os teólogos morais, depois do concílio, voltaram a prestar atenção ao caráter racional da sua disciplina, poder-se esperar que conservassem a doutrina da lei natural como uma pedra angular, a fim de aproveitar o que nela oferecia de sólido na construção do edifício moral. Na realidade, porém, uma abertura à crítica ao pensamento moderno, aliado a uma reação alérgica contra a casuística, levou-os a abandonar esse bem. Então, a alergia da casuística dos manuais. Nesse caso, o que faço? E se não fizer? E se acontecer isso? Isso é bom? Isso fizer não sei o que lá? Lembra da casuística? Nós é um monte de exemplo, né? E também sem ter uma crítica ponderada do tempo moderno, vendo o que há de bom, mas vendo os limites, os defeitos e o que tem de produzido de mal, um rejeitar a tradição, o que há de mudança que não é tão legal depois de Descartes e Companhia Bela, por exemplo. O projeto de envolver-se com o pensamento moderno requeria ousadia e profundo discernimento. Lamentavelmente, essas qualidades não são muito frequentes. Houve quem se contentasse apenas com adaptar a moral à modernidade, a ponto de reter apenas elementos díspares dos ensinamentos organizados de qualquer modo ou segundo as opiniões reinantes. Como resultado, a teologia moral católica correu o risco de desintegrar-se. De fato, como manter a doutrina da lei natural quando se abraça correntes de pensamento que põem de lado a natureza humana estável e universal e dão primazia às decisões existenciais, evolução histórica ou à luta social e pluralismo cultural? Posta em oposição ao progresso do pensamento e ao crescimento da liberdade, a natureza aparece como algo a subjugar e não é mais como uma regra interior a seguir. Conceito de natureza, né? Quid est, o que é isso? Isto é, hoje, se questiona a análise, né? Então, nós temos hoje uma outra visão, por exemplo, da ontologia, do estudo do ser, um abandono da metafísica, do ser enquanto ser, a essência do ente. Temos a fenomenologia da Sein, o ser que está aí, que se apresenta. Aqui eu não estou criticando nem A nem B, estou apresentando o problema para que nós possamos depois
ter uma resposta esclarecida. Os moralistas foram particularmente atraídos pelas ciências do homem, pela psicanálise, sociologia, psicologia e, mais recentemente, pela biologia e pelos problemas que surgem na medicina e na genética. Tal conhecimento é de fato útil, até necessário, de modo a fazer julgamentos adequados sobre o homem e distinguir as circunstâncias das suas ações. Mas aí também o discernimento é indispensável. Não se pode simplesmente transpor para a teologia moral, sem modificações, os métodos e categorias das ciências humanas. As pesquisas dos sociólogos, por exemplo, podem ser esclarecedoras sobre os costumes de um povo, num certo contexto, mas não podem mudar a moral como se o ensino moral fosse uma lei civil que se muda pela pressão da maioria. Toda aquela questão do direito que a gente sempre conversa, né? Que é jurisprudência. A jurisprudência que analisa o costume e aquilo que era crime se torna não crime. Aquilo que era delito agora pode ser até um ato honroso. De fato, não é raro que a resistência de um pequeno grupo, ou mesmo de uma só pessoa, prevaleça em razão de autenticidade do seu testemunho em favor de um valor moral específico. De maneira parecida, a análise dos estágios de desenvolvimento psicológico da infância, a imaturidade, traz luz sobre a formação da personalidade humana. Contudo, essa análise por si só não pode definir a experiência moral já presente nas crianças, algumas vezes de forma mais viva que nos adultos, nem estabelecer as regras da vida moral. A diferença fundamental entre a moral e as ciências reside na metodologia que cada um pressupõe. As ciências empregam um método de observação que trata o comportamento humano como um fato perante o qual o pesquisador, em nome da objetividade, deve manter uma certa distância e neutralidade. Essas ciências obtêm conhecimento exterior, conhecimento do que é observável, ou do que os filósofos chamam de fenômenos. Não pretendem, nem são capazes de atingir o que deve ser feito, aquilo que deve ser de acordo com a natureza das coisas. Não são normativas. Claro, eu não posso, por exemplo, a partir de estudos da psicanálise de Freud e depois dos seus seguidores, a partir de conceitos extraídos de um método para curar uma pessoa enferma da sua psique e a partir daí determinar mudança de composição de que isso é certo ou errado, bom ou mal. Percebam isso. Penso que nem Freud tinha tido essa arrogância. Mesmo porque era um método terapêutico, não era uma religião, entendem? Por outro lado, a experiência moral é diferente da experiência científica por ser interior. Não podemos atingir a sua natureza e o seu núcleo sem recorrer a uma reflexão sobre o próprio engajamento pessoal no agir em si mesmo. Se a observação científica deve ser feita a frio, a percepção moral requer o fogo da ação.
O método principal na moral, portanto, é refletir sobre o próprio ato e a sua origem livre dentro de nós, o que se pode conhecer interiormente. Esse é o significado do preceito socrático: conhece a ti mesmo. É aqui no coração da consciência da nossa própria atividade que a lei moral se torna mais evidente para nós, pois é ali que a lei moral impera. Assim, o conhecimento moral é essencialmente normativo, mais que uma ciência, é uma sabedoria. Aqui eu sempre volto e vou falar de novo. Sabedoria não é somente um método. Sabedoria é um modo de viver. Dizem os especialistas em línguas. Sabedoria, saber, vem de sabor, gosto, vem de sal. Tende sal em vós mesmos, dirá Paulo, e assim cumprireis a lei de Cristo. Vós sois o sal da terra. Isso. A moral leva isso. Quando a gente faz a ciência moral, ela não é de laboratório, como seria, por exemplo, a biologia e a medicina, que trabalha com as questões genéticas. Ela é fria porque ela determina: posso fazer esse experimento, mas a ética dirá: pode, mas será que convém fazê-lo? Agora, para a moral pessoal também, é sábio? Me dá sentido na vida essa atitude? Nesses pontos, cabe um pensamento que está aqui. Devemos distinguir cuidadosamente entre a lei moral das leis científicas extraídas da observação. O problema com que nos confrontamos hoje, porém, a ética e a ciência num contato cada vez mais profundo, desafiando-nos a delinear mais claramente as relações que devem existir entre as ambas, de modo a permitir uma colaboração fecunda. Vou contar uma historinha para vocês para terminar. Outro dia, antes de começar o isolamento, quando já estava quase determinado que isolamento, uma pessoa chega e quer me tocar, dar um abraço. Eu falei: não pode, cuidado, não toque. Cuidado com o vírus. Padre, você não tem fé? Tenho fé. Também acredito na ciência, porque a literatura diz: para vencer um vírus que ainda não temos a vacina, uma medicação, e um vírus que é altamente transmissível, o distanciamento social é o melhor. Ponto. Uma verdade clara, mas que um cristão pode vivê-la numa dimensão profunda de amor e de fé e de preocupação zelosa com o próximo, cuidando da sua saúde e da sua vida, que é dom de Deus, e também do próximo. Como no nosso caso são os idosos, os diabéticos como eu, hipertensos, asmáticos, tudo como eu, esses três, velho não, que sou jovem, brincando, mas a problemática está aí, né? Como colaborar, por exemplo, bioética, ética da vida, não é? Que também entra a questão, por exemplo, de como se comportar perante o coronavírus. Mas eu não posso aplicar indistintamente toda a contribuição das ciências médicas, da sociologia, que eu também estudei, da filosofia moderna, da psicanálise, da psicologia, no âmbito do agir cristão e humano também.
sempre essa dificuldade. Esses exemplos eu dou, mas ainda nós estamos. Em que sentido podemos falar que não há algo dicotômico, esquizofrênico, separado entre a moral católica, a moral do Evangelho, a moral do Novo Testamento, a moral da lei natural escrita no coração do homem? Há um divórcio? Há uma separação? O Evangelho tem um conteúdo somente de ordem espiritual, de espiritualidade ou de espiritualismo, desculpe-me, ou ela tem algo que interage na vida? E como se relaciona uma moral com o que a ciência nos apresenta, com os dados da pesquisa, com a experiência vital do homem, que chama a si mesmo para um profundo encontro entre o seu interior e o seu agir. Eu paro por aqui, volto num próximo momento. Vocês terão esse vídeo localizado no Moodle e também o trabalhozinho que eu vou deixar sobre esse tema, tá bom? Desejo o melhor para vocês, mesmo que você vai ver esse vídeo depois da Páscoa. Feliz Páscoa, porque a Páscoa é 50 dias. Paz e bem.